Se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando por informações sobre o visto EB2-NW, e eu vou te explicar um pouquinho sobre ele. Já salva esse vídeo e compartilha com quem você sabe que tem interesse no assunto. Bom, primeiro eu quero me apresentar, eu sou Ana Magalhães, eu sou paralegal em imigração dos Estados Unidos, atuei como paralegal por mais de 7 anos, hoje eu trabalho na área de atendimento ao cliente do escritório Kravitz em Guerra. O escritório fica localizado na Brickell, em Miami, ele está há mais de 25 anos no mesmo endereço, onde os advogados são o Dr. Robert Kravitz, que tem mais de 40 anos atuando como advogado de imigração, e a doutora Janine de Guerra, que atua como advogada de imigração há mais de 20 anos. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar explicar de uma forma mais clara os termos técnicos e as avaliações feitas aí pela imigração referente ao visto EB2. Lembrando que eu não sou advogada e isso não é um aconselhamento jurídico. Existem 3 formas de aplicar o visto EB2. O EB2, só EB2, sem o NW, que é quando tem uma empresa americana patrocinando uma vaga de emprego para um estrangeiro, e tem o EB2-NW, né, que existem 2 caminhos de aplicação. Quando a pessoa tem uma graduação, né, um bacharel aí com mínimo de 4 anos, e consegue comprovar 5 anos de experiência depois da formação acadêmica, ou quando ela não tem uma faculdade e ela consegue comprovar que ela atua na área, que ela é muito boa no que ela faz, por 10 anos ou mais. Qual que é a diferença, né? O EB2 a gente chama de Advanced Degree e a gente chama de Exceptional Ability quando a pessoa não tem a graduação, mas ela tem a comprovação de mais de 10 anos e ela tem um desenvolvimento crescente aí na carreira dela. O visto EB2 ele é um visto de trabalho, você não precisa, né, no caso dessas 2 vias de aplicação, de uma empresa americana para ser o sponsor. Existem profissões aqui nos Estados Unidos que estão em falta, por incrível que pareça. Os jovens não estão se formando mais em algumas áreas mais técnicas, específicas, então isso vai gerar um problema lá na frente, porque existe uma quantidade de pessoas que vão se aposentar daqui a alguns anos. Então isso vai gerar uma lacuna no mercado. Então com esses vistos de trabalho, eles dão oportunidade das pessoas que são qualificadas e experientes nas áreas se, né, aplicarem para esses vistos e sendo aprovado, elas aí recebem um Green Card, que é o cartão da residência com validade de 10 anos, onde depois de 5 anos você pode aplicar para a cidadania americana. Pelo menos por enquanto, que nada mudou na regra, né? Falando com vocês no dia de hoje. Qual que é a primeira etapa de avaliação do visto EB2? É a que eu julgo ser assim a mais fácil, porque é onde o peticionário ali, que é a pessoa, né, que está fazendo o processo no nome dela, a gente chama de peticionário, vai falar sobre e vai apresentar documentos sobre a própria carreira. Então ali, se ele é formado, quais os cursos que ele tem, se ele tem graduação, se ele tem MBA, se ele tem pós, mestrado, doutorado, as empresas que ele já trabalhou, então as comprovações disso, se ele tem alguma licença específica ou algum certificado de algum curso específico que ele precisou para atuar na área dele. Enfim, se ele já publicou algum livro, se ele tem alguma patente, o que vai diferenciar ele, entendeu? Então a primeira etapa do processo é a documentação da própria pessoa. O EB2 tem 6 critérios, que são essas comprovações, esse checklist de documentos que a pessoa vai apresentar. E aí, dos 6 critérios, o oficial precisa aprovar a pessoa em no mínimo 3, para ela ser elegível ao visto. Porém, ele fazendo essa aprovação dos 3 critérios, isso não é o resultado final, tá? Não é a aprovação direta. Por quê? Existe a outra etapa da avaliação do processo, que são os 3 prongs, que são os 3 pontos. Quais são esses 3 pontos? O primeiro prong é que o que a pessoa faz tem mérito substancial e importância nacional. Então, ela precisa comprovar que o que ela vai fazer vai ser bom para o país, que ela vai agregar através do conhecimento dela, que ela vai agregar nas empresas, que ela vai agregar de forma nacional, que ela vai agregar na economia, pagando impostos, gerando empregos, enfim, vai depender muito aí do caso a caso, dos planos, né, de cada pessoa. A avaliação que nós fazemos é caso a caso, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um planejamento, e aí vai depender do que o cliente vai falar, do que ele pretende fazer. Né? O segundo prong é referente a como você vai comprovar que você está bem posicionado para avançar na sua carreira nos Estados Unidos. Como é que você comprova isso? Bom, se eu vou abrir uma empresa, um exemplo, eu já tenho esse valor aqui para investir, para abrir a minha empresa quando eu chegar, ou se não, eu não vou investir, eu não vou abrir empresa porque eu vou trabalhar para empresas americanas. Precisa ter alguma licença americana específica para o que você faz? Se sim, demonstrar que você já está atrás dessa licença, ou estudando, ou você já adquiriu essa licença americana. Enfim, existem várias formas de demonstrar que você está bem posicionado para seguir sua carreira nos Estados Unidos. Isso também é outra avaliação que é caso a caso. E o terceiro prong, que é o terceiro ponto, eles querem saber o porquê que você não precisa de uma empresa americana oferecendo uma vaga de emprego para você. E aí é a explicação sobre você está bem qualificado, você está bem posicionado, você já está pronto para chegar nos Estados Unidos e começar a trabalhar, e que você não vai precisar de passar por todo um processo de qualificação, de certificação pelo Departamento de Trabalho para você ter uma autorização para trabalhar, que o seu próprio conhecimento e aí toda a sua expertise vai ser mais rápido você chegar e já começar a trabalhar com o Green Card através do EB2 do que passar por um processo de certificação trabalhista. Então, assim, existem esses 3 prongs, que na minha opinião eles são difíceis de comprovar, né? Precisa ter aí documentação robusta, justificativa robusta, toda uma pesquisa de mercado que os advogados fazem no momento que eles estão ali defendendo, escrevendo a sua petição. A sua petição é a base do processo, a história da sua vida, e ao mesmo tempo que o advogado vai contar ali, né, explicar sobre os seus documentos e ligar os seus documentos à importância que você vai ter trabalhando aqui, né, que você vai agregar no mercado americano. Então, assim, tudo isso demanda de uma expertise e de pesquisas do mercado americano, mesmo que às vezes as pessoas que estão fora não tenham acesso
alguns sites específicos, enfim, e a expertise do advogado. Então, assim, é um processo robusto, ele é um processo que demanda ali de muitas evidências e, ao mesmo tempo, de estratégia. Então, é esse o diferencial de você ter um advogado te representando, principalmente com tanta experiência, com tanto tempo aí trabalhando nessa área de imigração. Espero ter ajudado nas informações, espero ter conseguido explicar de forma clara sobre o visto EB2, sobre como funciona, as avaliações, que depende, assim, muito do esforço do cliente também se dedicar em conseguir esses documentos, porque o escritório vai trabalhar com base na documentação que o cliente vai fornecer. Para o agente, né, para o oficial de imigração que for pegar o seu caso, entender quem é você, o que você vai fazer, de qual forma, e quando ele lê que aquilo faça sentido para ele, que realmente ele enxergue que você vai agregar nos Estados Unidos. Deixa seus comentários se foi um bom vídeo, se você entendeu, e compartilha o vídeo com as pessoas que você acha que vai se interessar no assunto, porque tem muita gente que às vezes fala, nossa, é uma coisa impossível, e de repente não é, basta você conversar com pessoas aí que vão saber te orientar, te explicar, né, e que tenham a base da informação sólida, tá bom? Então eu vou gravar outros vídeos sobre outros tipos de visto para poder ajudar cada vez mais.